Fala pessoal, estamos começando mais um Podcast, o maior videocast de Cachoeira de Macacu. Eu sou Igor Ventura, fundador do Podcast, e estou aqui hoje com um grande historiador, um grande professor também aqui do nosso município, Vinícius Maia. Vinícius, começa contando pra gente aqui com o nosso estilo tradicional. Começa contando pra gente um pouquinho da tua história de vida, pra gente te conhecer mais, quem não te conhece ainda também. Primeiro, agradecer a você, Igor, pelo gentil convite para participar, do podcast. Você é o nome mais pedido desse podcast, cara. De verdade, de verdade. Eu sempre olho lá, tenho acompanhado suas entrevistas, assisti várias entrevistas, que já é uma página de sucesso na cidade, muitas pessoas acompanham, então tenho que agradecer essa oportunidade que você está dando para a gente. Bom, história de vida é uma história de vida comum, né? Eu sou filho daqui da cidade, de Cachoeira de Macacu. Sou filho de Nelly Braga Cardoso, tem origem em Japuíba, a família do meu pai em Japuíba. Meu pai foi funcionário público. Tem uma relativa relação com essa questão tão tradicional de Cachoeira, que é a ferrovia, né? Meu pai foi caixeiro no SAPS, depois ele foi trabalhar foi para o Ministério do Trabalho, e ele durante muitos anos ficou tirando carteira de trabalho aqui, a minha, inclusive, depois. E minha mãe, Nilza Maia Cardoso, a família é de origem do Faraó, né? Minha avó, mãe da minha mãe, foi professora, inclusive, lá no Faraó, foi na época. E eu estudei, fiz meu primário, que chamava escola primária na época, Fiz o meu primário na extinta Escola Primária 28 de Fevereiro, que hoje é o estacionamento das vans, o local da escola. Caraca. Depois eu fui fazer o chamado ginásio, hoje a gente fala que é fundamental, Fui fazer o ginásio no Carlos Brandão. Só que o Carlos Brandão, na época, não era público, era uma escola privada ainda, da Senec. Poxa, eu não sabia que tinha sido privado no começo. O Carlos Brandão era uma instituição da companhia, da Campanha Nacional de Escola da Comunidade. Entendi. Que antes era a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, depois mudou para esse outro nome, e era uma escola privada. Eu consegui estudar porque meu avô conseguiu uma bolsa de estudos, que o pessoal pagava mensalidade, depois que ela foi municipalizada. E eu terminei o meu ginásio lá. Depois eu fui fazer o curso de formação geral, chamava Antigo Científico, hoje chama de ensino médio, no Maria Dumira Torres. E anos depois, no final de 86, por aí, eu fiz o meu segundo curso de ensino médio, que foi o curso de formação de professores, também no Maria Dumira, buscando uma coisa prática de trabalhar, dar aulas e tudo. Bom, fiquei muito tempo parado, e uma parte do meu ensino médio também, eu fiz no Colégio Anchieta, em 78, 79. Então, eu estudei uma parte do meu ensino médio no Anchieta, depois eu fiz o restante no Carlos Brandão, e depois eu fiz um segundo curso de ensino médio, formação de professores, e fiquei um tempo parado e resolvi, tardiamente, fazer faculdade. E decidi, cheguei a pensar em biologia e tal, mas decidi fazer história. E eu já estava com uns 35, 36 anos, já entrei coroa na faculdade. E eu fui estudar na Universidade Salgado de Oliveira, em São Gonçalo. Na época, a professora Marlene Salgado, nossa saudosa reitora, já falecida, ela teve uma sacação de que o Fernando Henrique Cardoso, na época, ele criou o decênio da educação, que todos os profissionais, os professores, tinham que ter curso superior. E aí a universidade, na época, aproveitou essa determinação do governo federal e criou cursos aos sábados. Tinha cursos para licenciaturas
na área educacional, sabe? Geografia, pedagogia, história, letras, tinha de tudo. E aí eu entrei nessa, e só entrei porque eu tive a ajuda do meu tio, né? Tio Altamir Maia, irmão da minha mãe, né? E ele me ajudou me ajudou na matrícula e na primeira mensalidade. Depois dali eu toquei meu barco, né? Fiz a minha graduação na Universo, São Gonçalo, terminei em 2004. Depois foi em 2004, depois de alguns anos, eu entrei no mestrado, fiz o mestrado em História em Niterói pela Universo também. Entendi. Fiz, porque eu consegui uma bolsa da FAPERJ na seleção, né? Eu fiz uma boa seleção no programa, consegui uma bolsa da FAPERJ, fiz com bolsa da FAPERJ, e aí depois eu fiz prova de aula e comecei a trabalhar na Universo no curso de História em São Gonçalo. Aí eu comecei minha vida de professor universitário na Universo. Bom, alguns anos depois, passou mais um tempo, abriu o programa de doutoramento na Universo também. Eu fiz a seleção e consegui entrar e fiz o meu doutorado na Universo, que eu terminei lá para... Quando foi? 2013, por aí, não lembro muito bem. Mas não, recentemente que eu terminei. Eu trabalho com história, mas não sou muito bom em decorar datas, não. Eu, então, fiz o doutoramento, né? E agora eu já negociei para começar ano que vem o pós-doutoramento com o professor Antônio Carlos Jucá, lá da UFRJ. Bom, isso aí é a minha vida acadêmica, né? Trabalhei na prefeitura, depois fiz concurso, trabalho no Estado, comecei no Maria Veralba, hoje estou no Maria do Mira Torres, trabalho no Estado desde 2005, né, que eu entrei pelo concurso do Estado. Trabalhei em algumas escolas privadas, trabalhei no Valadares, que inclusive eu tenho que agradecer muito o Centro de Estudo Valadares, porque quando eu estava no 5º período da faculdade, o Valadares me abriu espaço para trabalhar. Então, aquele pagamento que eu tinha do Valadares me ajudou muito a pagar as mensalidades da minha graduação. Né? Eu comecei ali, né, o Júlia e Beth me deram essa oportunidade. Bom, e trabalhei também no Instituto Educacional Chave do Saber, né, que eu tenho que agradecer muito ao Sandro, né, e aos colegas de lá. E trabalhei um tempo, 1 ano e pouco, durante a pandemia, no GAP, em Itaboraí, no Colégio Aplicação em Itaboraí. Mas devido a muita demanda, ficou muita coisa, eu tive que ir podando, né? Eu saí das particulares, saí da prefeitura e fiquei no Estado e na Universo. Né? Hoje eu coordeno o curso de História na Universo, online, e trabalho no programa de pós-graduação também. Fora isso, né, atuo na atividade cultural, sou fundador do Conselho de Cultura, atuei muito tempo no Conselho de Cultura, sou junto com o Jame, essa galera, fundador do Rock Noel, toquei em banda de rock, fiz muita coisa. Então vamos começar a destrinchar isso aí. Como que foi fundar o Conselho de Cultura? Cara, isso foi uma demanda bem antiga, né? Na verdade, já existia conselho, já havia tido Conselho de Cultura. Rui Coelho Gomes, né, o ex-prefeito Rui Coelho Gomes, já falecido, ele foi o primeiro que criou um Conselho de Cultura em Cachoeira de Macacu, em 69. Só que a modalidade do conselho, naquela época, né, era aquela coisa dos notáveis da cidade. Né? Você nomeia os notáveis. Depois, isso avançou, né? Isso foi em 69. Quando veio a reabertura política, né? Pós-ditadura, mudou um pouco a formatação dos conselhos, eles passaram a ser conselhos por áreas, por atividade, né? Um representante do teatro, representante da música, representante do artesanato. Então, na época como se tivesse subsetorizado, né? A cultura. O Pablito Torres, ele foi diretor do Departamento de Cultura e depois foi até secretário também de Cultura,
foi feito todo um movimento, foi criado um conselho em 99, na lei de 99, nessa modalidade, essa segunda modalidade de conselho. Bom, posteriormente, os conselhos também mudaram de configuração e em 2012, depois de muito debate, depois de muita conversa, de muita briga, foi criado, inclusive no primeiro governo, primeira administração do Rafael Miranda, né, foi criado o Sistema Municipal de Cultura. Não foi só o Conselho. A lei do sistema que integra o Conselho de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura. Então, que deveria ser o órgão, a instância maior da gestão da cultura, que inclusive, segundo a lei, né, que criou em 2012, quem é o maior órgão de gestão da cultura é a Conferência Municipal de Cultura. É a Conferência Municipal de Cultura que ela que traça, ou deveria traçar, as diretrizes para a política cultural que deve ser cumprida pelo órgão gestor, que é uma secretaria, né, hoje no caso é a Fundação Macatu. E o Conselho é a instância representativa do governo e da sociedade civil que discute junto, né, as políticas públicas de cultura. Né? Inclusive, foi criada a lei também do Fundo Municipal de Cultura, e segundo a legislação, que depois nós discutimos também, quem define os destinos dos recursos do Fundo Municipal de Cultura é o Conselho de Cultura. Entendi. Não sei se isso está funcionando plenamente, né? No espírito da lei é isso, né? E eu lembro que eu atuei, né, já dentro da administração pública, na nossa época, eu lá junto com o Erickson, quem era o presidente da fundação era o Rossi, nós chegamos a fazer pelo Conselho cursos para o pessoal de cultura sobre orçamento municipal da cultura. Nós discutimos muito no Conselho, elaboramos o orçamento municipal, a proposta de orçamento. Então, o Conselho discutia amplamente os editais de cultura. Enfim, então foi toda uma luta, né, que se espera prosseguir. Né? Entendi. Pô, isso é muito, muito legal ver essa história acontecendo dentro do município. E você também falou do Rock Noel, da sua participação da fundação do Rock Noel. Quem estava com você nesse início? Isso aí foi lá para trás. E qual que era o sonho também, né, dessa galera? Como que era isso? Cara, a gente vivia um outro tempo diferente de hoje, né? A gente viveu num período de reabertura política. Né? Nós vivemos, né, diferente das gerações de hoje, que não tiveram uma aproximação maior com isso, né? Nós vivemos as esperanças de reabertura dos espaços democráticos após o fim da ditadura militar. Como que foi? Então, já que o Rock Noel ele é um reflexo do que aconteceu no período da ditadura, de certa forma? Não, de certa forma é um reflexo no sentido de que a gente pretendia, né, ter espaços de maior participação. Entendi. Não só na política e tal, mas espaços de demonstração, né, das possibilidades que a gente tinha num momento de maior liberdade, a partir a partir do processo de redemocratização do país. Né? Tanto é que o Rock Noel ele começa ali se Jamerson que me corrige, se estiver assistindo, ali no comecinho dos anos 80. Então era uma galera, cara, que fazia música, fazia cultura, todo mundo ali, e a ideia foi uma ideia mais simples do mundo. Não acontece nada na noite de Natal. Vamos fazer um presente para a cidade? Vamos fazer um negócio na noite de Natal? Que as pessoas fazem de 24 para 25. Isso. A ideia foi fazer dia 25, que é a noite morta. Então, a gente juntou e começou não como Rock Noel, começou como Panelão da Arte. Projeto Panelão da Arte. Depois virou a Noite do Rock Noel
e depois, em outras edições, Festival Rock Noel. E foram inúmeras sessões, né? Inúmeros eventos, todo ano, no mês de dezembro. Né? Começamos com 4 bandas, a gente fazia, no começo, lá na quadra do Barão, o professor Heraldo, né, liberava para nós, a gente aproveitava, pegava uma aba, porque tinha uma professora que dava balé, aula de balé lá, pelo Barão de Mauá, que era independente, não lembro, professora Cândida, inclusive já falecida. E aí ela fazia, acho que era pela escola mesmo, ela fazia o encerramento do curso de balé na quadra do Barão. E a gente aproveitava a ornamentação para fazer o Rock Noel. A gente pegava a aba da ornamentação, aí tinha castelo, a gente aproveitava aquilo. Um cenário pronto. Exatamente. E o professor Heraldo Peçanha sempre colaborou conosco. Depois, isso cresceu a ponto da gente ter que criar critério de seleção, porque tudo quanto era banda do cenário cultural, a maioria de banda de garagem, as bandas de garagem queriam tocar no Rock Noel. Era um negócio de doido aquilo. Os caras procuravam, a gente pedia fita, né, para ver. Então, e aí fizemos vários anos o Festival Rock Noel. Depois ele passou a ter um pouco mais do apoio institucional da prefeitura, um apoio um pouco mais consolidado, vamos dizer assim. Conseguimos fazer na Boa Vista, fizemos uma edição em Japuíba, fizemos as primeiras edições na Quadra do Barão, fizemos uma edição em frente ao posto de saúde, que tinha uma pizzaria ali, do Miguel Arcanjo. Ele ajudou a gente fez ali, na época que nós pegamos e montamos o palco no meio da rua. As coisas era bem diferente. Uhum. E era tudo muito improvisado. Né? Bateria de um, equipamento do outro, depois que a prefeitura entrou para dar um certo apoio, e nós tivemos um pouco mais de recurso para fazer. E foi muito legal. Agora, e a gente foi acompanhando a mudança do cenário cultural, né? O tipo das bandas, o estilo das bandas, foi mudando bastante. E a gente foi ficando mais velho. Então, foi passando assim, de mão em mão. Outros depois assumiram, o Erickson também. O Erickson Miranda entrou junto com a organização. Então, foi toda uma galera, cara. Eu, Jamerson, Passarinho, Jobel, Jurema, Lizardo. Ficar citando o nome porque a gente pode cometer alguma injustiça. Zé Augusto, que era funcionário da prefeitura, montava nosso som, já falecido também. Então foi uma galera, e era um negócio assim que todo mundo ajudava. E a gente fazia o festival. Né? Não pagava a banda, não tinha nada disso. O pessoal vinha tocar. Hoje não, né? Hoje você precisa, que é correto, né? Você precisa de toda uma estrutura, questão da polícia, bombeiro, registrar, tudo. Todas as aprovações, certificações. Aquele evento lá no sul, daquela boate, mudou muito, né? Mudou muito. Mudou muito esse aspecto, e com razão, né? Porque se acontece um problema, nunca tivemos nenhum problema no Rock Noel, nunca tivemos, mas se acontece, né, com quem fica a responsabilidade, né? Sim. Mas hoje tá aí, e ele não tem mais o formato. Até o Rock in Rio mudou, né? Se você pegar o primeiro Rock in Rio... Hoje é um evento de todos os estilos hoje em dia, né? É uma coisa mais aberta também. Hoje você tem tudo na internet, né? Ninguém grava mais disco, não tem mais nada disso. Não tem mais, a gente nunca mais viu um CD também. Isso tudo. Mas foi isso, e era um evento que vinha muita gente, cara. Muita gente fora para assistir. Uhum. Pô, que legal, cara. Isso foi um movimento cultural novo dentro do município, né? Eu acho que o próprio Rock Noel fomentou outras iniciativas também. Aconteceram... Eu lembro que teve um rapaz que fez um festival paralelo uma vez. Mas o Rock Noel, ele não é a mesma coisa, mas ele lembraria um pouco os antigos festivais dos anos 60, 70, que aconteceu na cidade, né? Que era aquela época dos festivais, que tem um caso muito interessante, um festival em 69 ou 70, eu não lembro, Festival da Canção Cachoeirense, que era organizado. Teve um episódio, um festival pós às 5, né?
E aí tem uma documentação que eu encontrei no site do Arquivo Nacional, em que o setor de turismo do município teve que mandar para a censura, o departamento de censura, na época, estávamos numa ditadura, né? Para autorizar as músicas a serem executadas no festival. Caramba. E aí veio a resposta, tem a resposta na documentação do arquivo, a resposta, 2 músicas foram vetadas. Foram consideradas por algum motivo lá do censor, subversivas ou qualquer coisa. Então tem o ofício, ó, as letras e um carimbo escrito em cima, né, à mão pelo censor, vetado. Né? Com justificativa. Mas aconteceram vários festivais, né? Um outro grande evento que teve na época, que foi uma coisa que foi até o Teatro Municipal da Tijuca, foi o Maré Música. Também foi um marco. Eu ia perguntar do Maré Música agora. O Maré Música eu participei mais assim, ajudando, carregar alguma coisa e tal. Não fui músico, não é? Mas reuniu bastante, né? Muitos artistas locais participaram. E o evento avançou muito, e eu cheguei aí junto com eles no Teatro Municipal da Tijuca, uma das últimas apresentações do Maré Música. Mas foi muito interessante também, né, esse movimento. Nós realizamos na época também o movimento Valdemar Navega, o projeto Valdemar Navega, que nós elogiamos, né, homenageamos o falecido, o antigo maestro Valdemar Navega, que estava vivo na época ainda. Então nós inauguramos o projeto lá no Carlos Brandão, ainda existia a banda de música. Eu lembro que teve uma pequena aula, cada músico levantava, tocava, explicava o que era o instrumento, e teve apresentações musicais, teve várias coisas dentro do projeto Valdemar Navega. Foi bem legal também. Pô, eu acho essas coisas muito interessantes. Eu sempre admirei muito esses eventos de cultura, sempre gostei demais. Aí você já estava mencionando um pouco do arquivo, das pesquisas que você já fez. Deixa eu puxar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Quando começou esse desejo seu de não migrar, né, para ser um pesquisador, porque eu percebo que você faz as coisas concomitantes, né? Você faz junto. Você continua sendo professor e também pesquisa muito sobre o município. Sim. Como que você lida com essas 2 coisas e como que surgiu esse desejo teu, cara? O que acontece? Eu, em 1989, 90, foi a eleição do prefeito Birajara Muniz. E o Birajara, ele criou, na época, o Departamento de Cultura, ligado à Secretaria Municipal de Educação. Entendi. Antes não existia, antes era a Divisão de Cultura. O Birajara criou, colocou o Jamerson, e aí, através de um projeto chamado, agora não sei se eu vou lembrar, não vou lembrar, eu comecei a trabalhar e depois eu fui para trabalhar no Departamento de Cultura, um cargo nomeado dentro da biblioteca. E ali eu comecei a perceber, né, que muitos alunos iam na biblioteca pesquisar e tal. Pesquisar a história da cidade, não sei o quê. Mas o que era a história da cidade? Era um amontoado de datas. E a base era um livro do IBGE, antigão, né? Uma coleção que tinha coleção Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, do IBGE, uma coleção enorme que a prefeitura tinha. E era só aquilo, o pessoal reproduzindo. E aquilo me deu uma insatisfação. E eu ainda não tinha começado a fazer a faculdade. Eu comecei a faculdade em 2000. Isso aí foi lá em 1990. Então, eu nem queria falei, ainda. Não é possível, cara. Tem mais coisa do que isso. Né? Eu me interessei, eu sempre fui curioso de ler, de buscar. E aí eu resolvi fazer uma coisa que na época foi muito amadora, assim, hoje eu compreendo isso, mas a gente não tinha internet, não tinha acervo digital, não tinha nada das facilidades de hoje em dia, né? Então, eu comecei a ir nos arquivos no Rio de Janeiro.
Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, tentando fazer um levantamento da documentação. Entendi. Eu comecei a fazer esse levantamento, encontrei um artigo, um livro, que tinha sido publicado em Itaboraí, de um pesquisador chamado Zé Matuto Maia Forte, que era um livro chamado Vilas Fluminenses Desaparecidas, e sobre Santo Antônio de Sá, que era a referência, né, daqui do município. E aí, quando eu li o livro do Maia Forte, os dados que ele trazia, né, do levantamento que ele fez, eram completamente diferentes do que a gente já tinha aqui. Aquele negócio do 15 de maio de 1679, o Maia Forte não, ele já trazia essa perspectiva de uma outra data. Aí eu falei, bom, eu comecei a investigar toda a documentação citada pelo Maia Forte. Falei, vou olhar toda ela. Entendi. E comecei a levantar, e aí eu busquei, assim, vamos dizer, entre aspas, minha primeira tese, né? A data do aniversário dessa cidade está errada. Não é isso. Porque a documentação que existe, que sustenta uma proposta de outra data, ela é muito mais substancial, ela é muito mais concreta. Mas aí, né, eu falei, bom, vamos ver o 15 de maio. De onde veio isso? Eu falei, bom, se eu vou criticar o 15 de maio, eu tenho que saber de onde ele veio. 15 de maio de 1679. Isso aí foi um grande empurrão para mim, porque eu comecei a buscar, né, esse negócio. Bom, aí eu consegui descobrir acho que foi no IHGB, a cópia do que chamava na época autodireção, ou seja, uma ata de fundação dessa vila Santo Antônio de Sá. E no documento, na cópia do documento original, tinha nada de 15 de maio. Eu olhei todas as documentações exaradas pelo governo, não era portaria, eram regimentos e tal, da época, não tinha nada para 15 de maio. Eu encontrei as anotações do Frei, do Pizarro e Araújo, que era um visitador eclesiástico. O Pizarro e Araújo, nas anotações dele sobre essa região aqui, você vê claramente que ele copiou pedaços daquele autodireção para colocar no texto dele. Entendi. Falei, bom, e aí eu encontrei ainda na Igreja de Japuíba, no livro de Tombo, livro de Tombo número 1, um padre, Emílio Gaudi Sobrinho, o nome do padre. Esse padre fez também a anotação para 5 de agosto de 1697. Falei, pô, não tem escapatória. E eu fui ver o 15 de maio. Bom, foi instituído o aniversário do município. Eu falei, vamos ver quando. Aí eu fui à Câmara. Olhei os livros da Câmara. Aí eu descobri que o 15 de maio de 1679, como data de referência da fundação da vila, que é o marco de fundação do município, ele foi aprovado numa reunião da Câmara Municipal de 1953. O aniversário do município começa a partir de 1953, numa reunião da Câmara. Aí um vereador fez é um negócio engraçadíssimo. O vereador fez uma proposta com base nessa publicação do IBGE, que eu falei, dos municípios brasileiros, que já existia. Aí o outro vereador foi contra, aí suspendeu ali a sessão. Na outra sessão, o vereador que era contra ficou a favor da proposta que o outro tinha feito primeiro. E o cara que tinha feito a proposta primeiro discordou, dizendo que a proposta verdadeira era do outro vereador. Eles inverteram. No final das contas, ninguém tinha referência, eles aprovaram por unanimidade, 15 de maio de 1679. E no ano seguinte, 1954, fizeram a comemoração de 200 e tantos anos de surgimento do município. Aí depois vieram com o negócio de como é que é? Emancipação política administrativa, que é uma tese que não tem nada a ver, né? Enfim,
E ficou, e isso pegou. Uhum. Pegou, virou uma tradição, né? Virou um costume, né? Colou já desde 1954, né? Uhum. Mas a gente, como é historiador, nos cabe Transmitir essa. nos cabe apresentar e dizer, não, tá legal, beleza. Não, vocês querem comemorar isso? Tá. Mas aqui tem uma outra questão aqui, que tem todo um fundamento, né? O que acontece? A gente hoje em história, antigamente se trabalhava muito com história, que é aquela ideia de datas e fatos, eventos, você faz aquela pilha de datas e fatos, do camarada decorava. Hoje a gente não produz mais história desse jeito. Hoje tem uma nova perspectiva, né, depois da virada historiográfica dos anos 80, por aí, de que a gente chama de história-problema. E você levanta um problema que você quer investigar. E esses problemas, eles surgem de um questionamento do presente, não de uma questão do passado. A função do historiador não claro, é investigar o passado. Sim. Mas investigar o passado em função de um problema, de uma pergunta, de uma questão formulada no presente. Uhum. E você vai investigar o passado, que eu gosto de falar, reconstruir o passado, porque o passado não existe pronto. Isso é muito legal. Isso que é o grande desafio do historiador. O passado não está lá no passado pronto, que eu brinco, né? Não é uma pizza que você tira um pedaço, traz para a atualidade, come e fornece. Não. O passado, ele é reconstruído pelo historiador a partir de fragmentos do passado, que são as documentações. É interessante. O passado, ele se torna um ser vivo até que todas as suas peças sejam completas, o que não é possível de ser realizado. O que nunca vai acontecer. Por quê? A gente trabalha documentação. Você tem uma documentação, essa documentação é o quê? Hoje não se faz história sem fonte. E fonte não é só documento escrito. O que você produz no seu programa é uma fonte de pesquisa histórica. Né? Hoje, no mundo virtual, no mundo da internet, isso vai ficar aí, na nuvem, vai ficar... Daqui a 50, 100 anos, ou menos do que isso, né? Pensando numa pesquisa de história recente, o que você produz aqui vai ser referência para muita gente. Então, você tem recurso audiovisual, recurso imagético, documento oficial, documentos privados, mas são o quê? Fragmentos do passado. Isso. Do olhar de cada um. Né? Que o historiador, aí que tem a questão, que o historiador trabalha com o quê? Com um determinado campo teórico e uma metodologia de trabalho para poder tentar dar uma cientificidade no seu trabalho. Ele tem que ser um trabalho científico. Então, ele tem que ter metodologia, ele tem que ter rigor teórico, que você... Aí cada um está num campo, né? Abraça seu campo de análise teórica e você elabora um trabalho. Entendi. É por isso que você tem tantos trabalhos sobre o mesmo assunto, porque são diferentes enfoques. Então, você reconstrói esse passado a partir de fragmentos do passado, mas buscando um estatuto de verdade, uma verdade que você nunca vai alcançar plenamente, nem uma totalidade que você vai alcançar plenamente. Né? E quando você publica, isso está em aberto. Está em aberto para análise, está em aberto para crítica, está em aberto para revisão. Não, por exemplo, um revisionismo escroto que, por exemplo, aquela página do Brasil Paralelo faz. Porque não tem o menor rigor de pesquisa, não tem o menor rigor metodológico. Os caras tiram coisas da manga, do bolso, da manga da camisa e vão... Porque eles têm uma outra intenção, né, quando fazem esse revisionismo barato da história.
o pesquisador mais sério, né, ele busca fazer isso. Então, por exemplo, a partir de um determinado conjunto de fontes, eu elaboro uma tese. Essa tese ela pode ser contestada por alguém, mas essa contestação ela tem que vir alicerçada também num trabalho de argumentativo científico, com documentação, com densidade. Entendi. Não é o que eu acho. Né? Embora, só para encerrar embora é um mito você achar que o historiador é neutro, tem que ser neutro. Não existe isso. Não existe neutralidade no historiador. Aí a pessoa vai dizer, então você inventa o que você quer? Não. Essa neutralidade não existe a partir da seguinte perspectiva. Se hoje a gente trabalha com história-problema, e essa história-problema ela surge a partir de uma interrogação do presente, de um problema que você discute numa situação do presente, é porque o historiador está imerso na sociedade do presente. Então, a partir das relações sociais dele, a partir da vivência desse historiador, da subjetividade dessa pessoa e dos suas preferências de pesquisa e tal, é a partir dessa convivência nesse mundo do presente que ele elabora a sua questão, o seu problema. E você vai buscar. Um exemplo, eu tenho um amigo, né, que foi meu professor em São Gonçalo, hoje é meu colega lá na pós-graduação, o Honorato. O Honorato, você vê como isso está. O Honorato é um cidadão de São Gonçalo, né, nascido em São Gonçalo, trabalhou em São Gonçalo. Trabalhou onde? Em fábrica. Ele trabalhou em fábrica. Ele falou, trabalhei de operário em fábrica. Depois eu fui estudar, ele é professor do Estado, fez mestrado, fez doutorado. A partir dessa vivência que ele teve em São Gonçalo, né, ele, como operário, qual é o trabalho de pesquisa dele? Ele foi pesquisar a questão da industrialização em São Gonçalo, que era chamado da Manchester Fluminense. Aí ele vai investigar e ele vai descobrir que não necessariamente a indústria acabou em São Gonçalo. Ela sofreu uma mudança, inclusive, de perfil, de modal. Não vai ter mais como tinha aquela indústria de fósforo que tinha lá, fábrica o pessoal falava fábrica de sardinha. Mudou muita coisa. E ele conseguiu levantar, né, na pesquisa dele, tem até um livro dele publicado, sobre a industrialização em São Gonçalo. Então, a partir do quê? Da própria vivência dele como cidadão, como operário, como professor. Isso motivou ele a fazer essa pergunta. Uhum. Eu talvez, né, por eu ter tido um avô lavrador, sempre convivi aqui, Cachoeira é um lugar muito rural, né, eu vivi a minha infância ligado, não fui trabalhador rural, né, mas eu vivi ligado, né, e me interessou muito pesquisar essa formação desse nosso lugar. Né? Me interessa muito a escravidão, né? Como eram as relações. Mas a partir do quê? A partir do que eu observo no nosso município. Cachoeira de Macacu, município basicamente agrícola. Mas agrícola como? Com pequenas e médias propriedades. Falei, poxa, vamos pensar como é que era. Então, parte desse jeito, né? Então, a subjetividade do historiador está presente na pesquisa histórica. Entendi. Claro, com honestidade. Qual foi a sua primeira publicação sobre o município de Cachoeiras? Minha primeira publicação foi um artigo que eu escrevi com a professora Márcia Mantino, que chamava Múltiplas Alternativas, o nome do artigo, que era justamente um artigo sobre aspectos voltados para a agricultura no período que eu gosto de pesquisar, que é o século XVIII, e onde eu encontrei muita documentação. Né? Eu pesquisei a partir da documentação, fazer um painel de como era essa estrutura agrária que tinha na região. Tal. Isso
Depois de 10, aí eu já estava na faculdade, né? Aliás, eu já estava no mestrado, mas isso depois de anos de eu tentar entender a formação político-administrativa do município, que é complexa, é meio confusa. Desde a Vila de Santo Antônio de Sá, passando por uma série de alterações, de mudanças que entram pelo século XIX, vai até o século XX. E aí, um pouco disso de pano de fundo, falei, bom, agora vamos tentar entender essa perspectiva mais para o século XVIII, que eu tinha mais documentação, que eu encontrei documentação. E aí foi o primeiro trabalho, assim, um artigo publicado na revista, uma revista de economia. Depois, agora, a publicação de obra, né, foi o livro que eu publiquei na época do meu mestrado, né? Fazenda do Colégio, Família, Fortuna e Escravismo, no Vale do Macacu, século XVIII e XIX, que aí eu fiz um estudo bem mais aprofundado sobre a estrutura agrária da região, que seria depois Cachoeira de Macacu, e ir para o século XIX usando documentação da Igreja de Japuíba, que eu aproveitei, pesquisando um pouco, para entender um pouco daquela sociedade escravista, que foi onde eu consegui mais documento. Né? Nos arquivos paroquiais, eu trabalhei com 2.500 registros de batismo de escravo da paróquia de Japuíba. Caramba. Pô, bacana. Bacana não, né? Interessante. Você vê, né? Cada hora eu falo uma coisa, porque não existe essa ideia, né, de você fazer uma história mais linear, uma história total. A história de Cachoeira. Eu não sou um cara que faz a história de Cachoeira. Entendi. Eu pesquiso o aspecto hoje mais profissionalizado, né? Depois, eu pesquiso aspectos da história de Cachoeira, como outros pesquisam outros aspectos, né? Por exemplo, a professora Isabel Jovita, né, que já é falecida, pesquisando o século XX, Isabel fez um trabalho fantástico, que não é a minha praia, eu não me especializei muito para pesquisar o período que ela pesquisou, mas ela fez um trabalho fantástico, discutindo, no período ali de luta pela terra, no período, uma história política, a relação entre os ferroviários e os lavradores nas áreas rurais, no enfrentamento da luta pela terra, pelos direitos, no período da ditadura. É um trabalho interessantíssimo, que não é o meu, né? Eu já penso século XVIII, escravidão, economia e outras relações. E como que, por exemplo, se alguém te pedisse para recontar a história do município dentro das coisas que você já pesquisou, como que você faria isso? Olha, cara, hoje em dia, né? Hoje em dia, isso é uma luta, um debate que a gente faz muito na academia também. O perfil, né, do jovem hoje, do estudante, mudou muito. Se por um lado a gente tem as mídias, você usa uma aqui de forma maravilhosa. Obrigado. Tem as mídias digitais, os avanços tecnológicos e tal. Por outro lado, de certa forma, né, esses avanços também conseguiram construir, por outro lado, uma cultura de muito imediatismo, né? A coisa é informação, 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 informação. Em drops cada vez menores também, né? Hã? Em drops cada vez menores. Drops cada vez menores. Gostei, drops. Cada vez menores. Sim. Então você consome um mundo de informações sem nenhum aprofundamento. E essa coisa da fake news, né? O cara joga qualquer bagulho lá no Instagram, no WhatsApp, bota robozinho, aquilo roda, e não há, e você perdeu um pouco da visão crítica dessa. Você levar um aluno hoje a buscar um aprofundamento, resumindo, pegar o cara e ler. Tá, você tem recurso audiovisual, você tem coisa. Mas se você não ler, se você não buscar um mínimo de aprofundamento, não é à toa que a Suécia está voltando os livros de papel nas escolas, né? Você não vai. Então você tem uma batalha de você tornar o estudo da história, trazer de forma palatável para os alunos, não abandonar as tecnologias, usá-las da melhor maneira possível para você transmitir
esse conhecimento, discutir esse conhecimento, mas, ao mesmo tempo, pelo menos dentro da perspectiva da história, você perdeu muito da possibilidade de você buscar determinados aprofundamentos através da leitura de textos, do estudo, essa coisa toda. Por exemplo, é um problema muito sério que a gente tem hoje, o governo federal, né, o Congresso está se debatendo com isso, é a questão do celular em sala de aula. Sim. Muito difícil, tira a concentração, né, como é que você vai discutir? Você pode usar metodologias com celular, óbvio, mas é uma luta constante. Então, o que eu penso, Igor, é resolver essa equação entre tornar a informação histórica palatável às pessoas, mas que ela não seja rasa também, né? Num aspecto muito raso. Sim. Hoje faz muito sucesso, né? Você publicar a Dona Maria I, Rainha Louca. Vende pra caramba. Sim. É um caminho interessante, né? Existem muitas publicações nesse sentido. Dona Maria I. O sujeito que... O título faz muita diferença, né? O título, nesses casos, faz muita diferença. O enfoque e tal. E, fazendo uma autocrítica, né, nós, historiadores, por vezes, somos muito chatos nos nossos textos. A academia está descobrindo que, durante muito tempo, ela foi muito chata, porque ela não alcançava o público. Hoje existe todo um movimento discutindo isso, que a gente chama de história pública, história digital, se discute na academia. Por quê? Porque muitas das vezes, cara, nós, historiadores, fazemos textos também, tem que fazer autocrítica, que não alcançam também as pessoas. São pesados, são chatos. Né? Aí você pega um Laurentino Gomes, que não é historiador, um jornalista. Sim. O cara escreve de um jeito que faz uma coleção de 3 ou 4 livros, 1822, 1808, vende igual água. Então, esse cara consegue, tem um mérito. Sim. Consegue alcançar. Mas você não acha também que o objetivo dele é diferente comparando com um historiador? Porque eu vejo o historiador, ao querer escrever a pesquisa dele, o que ele objetivou. Mas ele não tem, às vezes, do lado dele uma pessoa ou ele mesmo não quer assumir aquele papel de ser um escritor envolvente. Exatamente. Como um escritor de um livro best-seller, algo assim como você mencionou. Porque sabe qual é o problema? Durante muito tempo, nós escrevemos somente para os nossos pares. Entendi. O historiador, por muitas vezes, escreve para ele mesmo, para os pares dele. Para os pares. Para o próprio gueto para dele. Dentro da sua própria bolha. Bolha. Então, você publica, você vai para um doutorado, você escreve uma tese. Essa tese, ela vai ser referendada por quem? Pelo campo, né, os pares do seu campo de pesquisa. Então, ela alcança, né, mas ela não alcança o grande público. Então... É até uma das perguntas que eu coloquei que eu falei com você na pré-entrevista que a gente faz, né, naquela conversa, que eu falo, as grandes perguntas da população de uma forma geral para um professor de história, um historiador como você, são: a data tá certa ou tá errada? Qual que é a data certa? A gente é cachoeirense ou macacuano? São coisas que são mais superficiais, né? E eu vejo isso acontecendo com muita frequência. E até como professor, você estava mencionando a questão da tecnologia, eu queria te perguntar uma coisa. Frequentemente, meu pai também é professor, e frequentemente a gente debate a grande falha que é a tecnologia do celular dentro da mão do jovem, né? E a gente chegou recentemente numa discussão e eu queria que você deixasse uma opinião sobre. O problema que a gente identificou da tecnologia é deixar o critério de seleção na mão de quem não tem critério nenhum. Como assim? A gente deixa um jovem a partir de 13 anos, que é o possível usuário da rede social, né? Segundo a rede social, permitido a partir de 13. Mas a gente deixa, às vezes, com 4, 5, 6 anos, uma criança ainda, que não tem critério, escolher o próprio conteúdo que ela consome. Então ela escolhe o que
o que a gente chama, né, dentro da rede social de dopaminérgico, que mais aumenta a satisfação dele, as sensações de prazer que ele tem ali dentro da rede social. Uhum. Eu queria que tu me deixasse uma opinião sobre isso, como professor também. Cara, veja bem, você fica 4 horas numa escola. Uma turma, o aluno vai para a escola, fica 4 horas com o professor. Entra o professor de história, entra o professor de química. Quando ele sai dali, ele é bombardeado o resto do dia e o resto da noite por toda esse mundo que é a mídia. Uhum. Então é um pouco injusto, né? O volume de informação O volume. O volume de informação é bem injusto. Hoje há uma cultura muito forte da questão desse volume absurdo de informação. Eu até perguntaria, eu acho que tem uma diferença entre informação e conhecimento. Informação é uma coisa, mas você é bombardeado o tempo inteiro com isso. E você tem razão, são coisas que são muito atrativas, né? Que trazem, por exemplo, muitas publicações. Você vai ver a história da independência em 5 minutos. Tá, tudo bem, né? Tudo bem, mas tem seu mérito, porque divulga, mas, por outro lado, você não tem nenhuma outra melhor análise, digamos assim, né? Então, eu acho que é uma coisa que não dá para você fugir, e aquilo que eu falo, é um debate que está posto, que tem que buscar as melhores formas de trabalhar isso, melhores maneiras. E você fala uma coisa, as pessoas fazem perguntas que são o aniversário do município, o macacuano. Mas aí o que acontece? O que eu tento fazer, né, particularmente? Mas... O que você perguntou? A questão da tecnologia, deixar Não. o Antes, jovem... que as perguntas que as pessoas fazem... da superficialidade das perguntas. Então, às vezes a pergunta é superficial, sim, mas você pode aproveitar esse interesse nessa questão superficial e buscar aprofundar. Por exemplo, mas por que a data de aniversário do município não é essa que você defende outra? Tá, vamos lá. O 5 de agosto de 1697 tem uma razão de ser de fundar essa vila de Macacu, ali no fundo da Baía de Guanabara. Aí você começa a fazer as perguntas. Por que não fundou essa vila antes? Por que ela é fundada em 1697? E aí você pode dizer para a pessoa, olha, essa data aqui realmente ela conflitua com o 15 de maio, mas é por quê? Porque se entende, eu particularmente entendo, que essa vila é criada na confluência do Rio Macacu com o Rio Guapiaçu, em 1697, porque é nesse ano que você tem, nesse período, que você tem notícia de descoberta de ouro em Minas Gerais. E aí você vai criar uma vila justamente na confluência dos dois rios que davam acesso a Minas. Então a ideia você vai criar a vila de Macacu, onde hoje é o Comperge, né? A área do Comperge, você vai criar ela ali porque ela pode ter sido um dos aspectos, um ponto de controle para os acessos a Minas Gerais. Por isso que o governador, o cara que criou, o Arthur de Sá e Menezes, ele faz isso às pressas. Ele cria a vila em 1697, em 5 de agosto, que não tinha nada no começo, não tinha nada. Ele criou, mas depois que vai construir a Câmara, depois... Né? Coisa do Brasil, né? E ele, depois que ele cria essa vila, ele vai para onde? Para São Paulo. Porque ele era governador de São Paulo e Minas ao mesmo tempo. Ele vai para São Paulo e... Por quê? Porque a treta dos emboabas, a disputa dos paulistas com os mineiros sobre a questão do ouro estava rolando. Esse cara vai tentar apagar o incêndio lá dessa disputa. Então, olha o aspecto que você amplia, que pode ser um aspecto que vai para além de uma, como é que eu vou dizer, uma coisa castiça, né, de decorar, tal. Não, olha, provavelmente a fundação, né, do marco
no marco fundador do nosso município, ela está ligado à questão do ouro em Minas Gerais, do controle do contrabando. Então você vai criar essa vila por causa disso aí. Nós temos toda essa relação, a importância, aí você vai, a importância do Rio Macacu e Rio Guapiaçu como vias de transporte de mercadorias, vias de penetração para os contrabandistas, controle. Você já dá outra perspectiva. Outra perspectiva. Né? Então, eu penso que, às vezes, a partir de uma pergunta simples, né, você pode tentar, de alguma forma, aprofundar isso. E aí, não é muito da minha competência, mas aí você tem os técnicos de mídia, você tem os técnicos de audiovisual, você tem que podem ampliar isso, né? Trazer isso de outra forma. Entende? Porque reproduzir tecnicamente a história e tal é uma questão do historiador, mas hoje também não é única e exclusivamente, né, o historiador que pensa a história. Né? Você tem várias outras pessoas, um romancista pode fazer um romance histórico, um geógrafo, um jornalista, que escrevem muito bem, né? Você ouvir os relatos das pessoas, né? Ouvir essas histórias. Entendo. Então, trazer isso, né? E é aquilo que eu te falei, essa briga que a gente tem de resolver tornar a história mais palatável. Ela sair da torre de marfim, da academia, e ir para a sociedade. Entendi. E uma coisa um pouquinho mais objetiva também. Essa questão de cachoeirense e macacuanos que a gente mencionou, existe uma forma correta de se nomear ou é uma coisa de gosto popular? O gentílico, né, que chama, né, ele não tem uma regra. Não tem uma regra. Isso aí, porque quando você olha no dicionário, cachoeirano é quem nasce na Bahia. Cachoeira na Bahia. Tem uma cidade na Bahia chamada Cachoeira. Então, quem nasce em Cachoeira é cachoeirano. Quem nasce em Cachoeira Itapemirim não é itapemirinense, ele é cachoeirense. Quem nasce em Cachoeira Paulista é paulistano. Né? E quem nasce em Cachoeira de Macacu, eu acho que isso cria uma particularidade para nós, cria uma macacuano. Inclusive você vê isso, né, em algumas fontes, em algumas documentações, mas não é uma coisa assim arbitrária. Acho que tanto o cachoeirense como o macacuano são viáveis, não existe uma regra gramatical para o gentílico, mas existem essas, por exemplo, se você nasce em São Paulo, você é paulista. Se você nasce na cidade de São Paulo, você é paulistano. Você cria uma diferenciação. Né? Quem nasce em Cachoeira, na Bahia, é cachoeirano. Nós temos, talvez, o privilégio de termos dois gentílicos. Né? Somos macacuanos e também cachoeirenses. Eu já ouvi japuibenses. Né? É uma questão também de formação da identidade também. Né? Entendi. Por exemplo, outra questão que eu tenho. Qual foi a maior surpresa dentro das suas pesquisas que você já teve? Olha, várias. Né? Porque a história de Cachoeira de Macacu é uma história que vai estar sempre em construção. Mas aí eu tenho que fazer uma justa defesa, que quando eu estava no mestrado já, né, eu fui uma verdadeira, como diz o Raul Seixas, a mosca na sopa, né, o zumbido da mosca, com os professores lá do mestrado. Eu nem era professor, eu era aluno. Professores do mestrado, puxando sempre para Cachoeira de Macacu. Falou, Cachoeira, nossa região lá tem muita possibilidade e tal. E o programa de pós-graduação da Universo, mestrado e depois mestrado e doutorado, na época, abraçou Cachoeira de Macacu. Abraçou, e a partir daí nós começamos a desenvolver uma série de pesquisas e projetos. Nós fizemos curso aqui com professores, nós fizemos atividades com professores aqui, com alunos,
nós publicamos site, né, sobre memória local, nós publicamos um livro, um e-book gratuito sobre a história da mandioca em Cachoeira de Macacu. A gente fez uma série dessas, e até hoje, né, nós temos um trabalho que está sendo desenvolvido a pedido, né, da Raquel Locke, desenvolvendo uma história da Fazenda do Carmo, no Guapiaçu. Então, o programa de pós-graduação da Universo, né, em História, ele abraçou Cachoeira de Macacu, e eu falo com muito orgulho que, a partir dessas ações, começou a ser desenvolvido uma virada historiográfica para Cachoeiras. Entendi. Desde lá a gestão do professor Jorge Prata, passando pela gestão da professora Márcia Mantino, e hoje com a gestão da professora Vivian Zampa e os professores. Então, é nesse esforço de pesquisa que a gente foi descobrindo uma série de coisas. Por exemplo, uma coisa que chamou muito a nossa atenção. Nós fomos levantar, citar alguns casos, né? Porque a minha pesquisa ela tem uma relação também com essas intenções do programa, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado. Bom, e aí o que acontece? Nós fomos descobrir, né, buscando na documentação, fazendo uma pesquisa de meses, sobre a Fazenda do Carmo. A Raquel Locke e o Nicolas, né, nos procuraram. Eu queria saber a história da Fazenda do Carmo. Vamos correr atrás. O que nós descobrimos? Olha o problema, sempre levanta o problema. Por que a Fazenda do Carmo é Fazenda do Carmo? E aí a gente descobriu que teve uma família, lá no século XVII, de um cara chamado Antônio de Muros e outros Domingos de Muros. Inclusive eu descobri que o Antônio de Muros, se não me engano, e o Domingo de Muros, eles foram signatários no auto de ereção da Vila de Macacu, da Vila de Santo Antônio de Sales, e eles assinaram na ata. Estavam lá, na fundação da vila. Bom, essa família, ela adquiriu muita terra naquela região, desde a vertente da serra lá no Guapiaçu até o Rio Rabelo. É muita coisa. E eles tinham toda uma atividade econômica, adquiriram terras e tal, só que a gente não conseguiu descobrir ainda qual foi o motivo. Tem alguns indícios de crise da produção de açúcar no final do 17, mas não está claro isso. Então a gente não vai trazer uma informação, né, que ainda é muito frágil. Mas esse cara quebrou, essa família quebrou. Quebrou na emenda. E o que eles fizeram? Estavam cheios de dívidas, venderam a fazenda. Venderam para quem? Para os carmelitas. Para os padres. Fizeram uma reunião no Convento do Carmo, no Rio de Janeiro. Né? Os credores foram nessa reunião e os carmelitas... nós achamos a ata, o documento dessa reunião. E aí... os carmelitas pagaram. Então, o que aconteceu? Tanto comprou a terra. Então, uma parte foi para pagar a dívida com não sei quem, outra parte para pagar a dívida com não sei quem. Então, ele vendeu a fazenda para os carmelitas e, na hora, ali, foram pagando os credores. Entendi. E esse cara vendeu. E aí a fazenda passou a ser a fazenda da Ordem do Carmo, lá no Guapiaçu. Que aí depois foi tendo uma série de outras transformações, outras mudanças, né? Até ser comprado lá pelo parente do Nicolas, o alemão, não, até ser comprado pelo parente do Ulrich Resch, o alemão. Depois vem lá a família do Nicolas, compra do alemão, aí já é uma outra questão. E nós conseguimos, com o apoio da Raquel e do Nicolas, nós conseguimos juntar muita documentação sobre a Fazenda do Carmo, que está lá guardadinha para outros trabalhos futuros. Então, isso aí é um aspecto. Outro aspecto é esse que eu te falei dessa questão do ouro, né, que foi, inclusive, um objeto na minha tese de doutoramento, que você tem o que o pessoal chama hoje de Ladeira do Imperador. Acontece que a Ladeira do Imperador ela é mais antiga que o próprio imperador.
ela é do século XVIII. É uma estrada que atravessa a serra. Ela foi construída no final do século XVIII para justamente facilitar o trânsito, Não, né? tô só. O trânsito de tropas de muares para dentro e para fora do sertão, porque no final do 18, na segunda metade, houve uma notícia que essa região, Sertão do Macacu, tinha ouro. O governo português começa a tentar controlar essa produção de essa possível contrabando. Então tem toda uma política, não vou entrar muito em detalhe, mas eles tentam, não conseguem, né? É muito grande o sertão, aí passam a fazer um processo de ocupação do sertão, e para poder fazer essa ocupação com tropa militar, né, você tem que ter todo um sistema logístico de abastecimento dessa ocupação. Então eles vão fazer uma estrada para o trânsito de tropa de muar, de tropa militar, de pessoas que entravam e saíam para controle e tal. E essa estrada, ela passava por onde? Num lugarzinho que vai ser chamado Guarda da Cachoeira, o Paiol da Cachoeira, que é o lugar que nós estamos. Um paiol de abastecimento para as tropas poderem chegar, pegar farinha, pegar feijão, Entendi. carne seca, para entrar no sertão. Depois, registros de controle no meio da serra. Depois, outro no alto da serra. Depois da vertente da serra, até lá dentro, onde hoje é Cantagalo, para controlar. Então, a nossa cidade, Cachoeira de Macacu, né, ela tem esse lugar que hoje é a cidade, tem uma origem possivelmente ligado a essa questão do controle da mineração. A vila já tinha sido criada lá atrás, no 17, né? Quando há a notícia do ouro no sertão, tem até aquela figura do Mão de Luva, né? do bandoleiro Mão de Luva. Eu não fui por aí na minha pesquisa, já tem o pessoal de Cantagalo que pesquisa isso. E a nossa Cachoeira de Macacu, ela tem uma ligação lá para trás, no século XVIII, de um local de ponto de passagem para esse controle do sertão, controle dessa mineração. E aí você firma. E esse lugarzinho, né, Cachoeira de Macacu, depois ele vai sofrer uma transformação muito grande em função da ferrovia. Em função da ferrovia, que já é uma outra situação, que ninguém pensou em botar a ferrovia em Cachoeira para ter ferrovia em Cachoeira. A ferrovia passa por aqui por uma decisão política, por um aspecto econômico, para transportar o café do Barão de Nova Friburgo, que por acaso passa por aqui. Até porque já era um caminho, desde o 18. Então, você vai instalar o ramal aqui para satisfazer os interesses do Barão de Nova Friburgo, da família, de transportar café. E nisso, você vai ver no relatório Lemmert, né, que aí já é do século XIX, o crescimento de lojas, de bilhar, de comércio, Tanto é que, se você olhar o centro da cidade, de um lado todo está o comércio, do outro lado não tem nada. Por quê? Onde era o complexo ferroviário. Entendi. E aí você tem todo esse desenvolvimento da cidade de Cachoeira de Macacu, que construiu uma memória ferroviária muito poderosa, que é diferente de Japuíba. Japuíba não tem a memória ferroviária de Cachoeiras. É verdade. Nem Papucaia. São construções, caminhos totalmente diferentes, né, de certa forma. Por isso que em Cachoeira tem toda essa questão muito poderosa da memória da ferrovia, que você não tem, por exemplo, em Japuíba. Você não tem. Aqui o Vidal bota uma foto enorme, né, que eu não sei se em Japuíba teria o mesmo efeito, né, de questão de memória. Entende? Então você vai formando o antigo terceiro distrito, são outras questões completamente diferentes, sabe? Então, Igor, você vê que você vai, né, a gente não tem uma história total, né, nem tem essa pretensão, mas você vai construindo esses mosaicos, então você vai tentando entender um pouco. Aí você tem lá em 1900
no começo do século XX, 1910. Ah, pirata, cavaleiro e caçador. Tá, legal. Mas começa aí. Aí você volta lá atrás. Você tem Filhos da Lira, você tem os Bloco dos Indianos, você tem Bloco Gentrudo, né, que depois foram mudando para outras questões. Né? Então você vai construindo. E um detalhe que eu acho que eu estou extrapolando o seu tempo. Né? Não, tranquilo. Não? Um detalhe que eu acho interessante chamar a atenção, né, para todo essa questão, pelo menos dentro do aspecto da minha pesquisa, né, que vai até um pouco no século XIX, que aí eu falo, são questões atuais, questionamentos atuais, que você busca, né, na história, né, no passado, para tentar entender determinadas questões. Antes de eu comentar isso, eu vou falar um outro caso. No mestrado, eu peguei um processo da Fazenda Papucaia, eu achei o processo. Foi a sogra processou o genro por causa do uso da fazenda de Papucaia, não sei o quê. Falei, vou pesquisar e vou botar isso no mestrado, é um caso interessante. Eu fui descobrir, né, com o apoio da minha orientadora, a professora Márcia Mantino, falou, Vinícius, pesquisa a história da fazenda anteriormente. Cara, a fazenda que eu estava pesquisando, ela era o restante da maior fazenda jesuítica de produção de farinha de mandioca, na capitania do Rio de Janeiro, que se chamava Fazenda Nossa Senhora da Conceição de Papucaia. Foi uma grande fazenda jesuítica, a maior proprietária de escravos no século XVIII na nossa região, que depois foi repartida e revendida em 5 fazendas. Olha, e que você vai construindo a identidade. Como era o nome dessas 5 fazendas? Papucaia, Colégio, Jaguari. Conhece Jaguari? Não. Ali, em frente da Ribeira. Sim. Ribeira, Fazenda Ribeira e Fazenda Rio das Pedras. Entendi. Aquela região toda ali, ela é originária dessa grande fazenda jesuítica do final do XVII e século XVIII, que foi sequestrada pelo governo na época da expulsão dos jesuítas. Aí você chega àquilo que a gente estava falando. Você chega para o menino da escola, fala assim, querido, vamos estudar o jesuíta, Marquês de Pombal, que expulsou o jesuíta do Brasil, pô, legal. Cachoeira tinha, na nossa região, a maior fazenda jesuítica de produção de farinha de mandioca, com 315 escravos, que depois foi sequestrada pelo Marquês de Pombal, foi revendida, repartida e deu origem, pelo menos, a alguns bairros que o pessoal conhece. E aí, esse aspecto interessante do nosso período colonial, né, foi muito marcante. A escravidão foi uma instituição fundamental para a constituição dessa nossa história, né, de Cachoeira de Macacu. Nós tivemos, assim, quando você olha nas fontes, nos levantamentos, nos registros de paroquiais, nos levantamentos, você vai ver no cruzamento das populações de homens livres e homens escravizados, que é quase paralelo. E em vários momentos a população escrava era maior que a população livre. Então, durante muito tempo, a nossa sociedade foi uma sociedade escravista, né, e pequena escravista, que eu falo, porque você vai ter muitas propriedades, tem uma fonte do século XVIII, muitas propriedades assim. A média, eu levantei uma fonte de 900 proprietários. Descrição do que pertence ao distrito da Vila de Macacu. É uma lista de proprietários. Entendi. 900 proprietários, 900 e poucos. Desses, 27 eram donos de engenho de açúcar. 250 de engenho de farinha. E 600 e pouco pequenos produtores de arroz, milho e feijão. A média de propriedade escrava, né, desses produtores era de 1 a 5 para cada produtor, a média. Né? E tinha muitos 100 que não tinham escravos.
Mas, e num outro trabalho, para século XIX, você já ouviu falar daquela lei do fim do tráfico, 1831, lei para inglês ver? Aham, Não tem isso? tem. Inglês vê nada. Essa lei funcionou durante um tempo, e eu e a professora Márcia Mantino, nós fizemos um estudo, uma documentação que nós conseguimos encontrar, inclusive com base num trabalho do historiador de Friburgo muito bom, que é o Rodrigo Marreto, que tem uma tese que diz, quando veio essa lei, em 1831, de fim do tráfico negreiro, os proprietários já sabiam que havia lei. Já era esperado. Uhum. Não é igual hoje, né? Assim, vai vir a lei da reforma tributária. Uhum. Mas a gente não vai saber da reforma tributária quando ela for aprovada. Todo mundo já sabe que vai vir a lei, está discutindo da reforma tributária, todo mundo, cada um faz uma coisa, levanta, acontece um monte de coisa. Claro que os proprietários rurais da época, quando ventilou dessa lei de fim de tráfico, as pressões inglesas, os caras sabiam que, vai vir a lei aí, vai impedir o tráfico negreiro. Uhum. Uma tese do Manolo Florentino, historiador já falecido da UFRJ. E aí o que os proprietários rurais fizeram? Eles começaram a comprar escravos antes de promulgação da lei para poder ter uma reserva. Entendi. E aí começaram a comprar mulher e criança. E homens também. O que nós conseguimos descobrir? Que para a nossa região foi a mesma coisa. Uhum. Os levantamentos, né, de documentação para esse período nas freguesias nossas, o que estava disponível, você vai ver que os proprietários daqui da região de Macacu, no século XIX, aí a gente montou um gráfico, você tem um aumento na compra, ou melhor, uma diminuição no começo da lei, mas depois você tem um certo aumento, que depois a lei vira bunda lelê, vira bagunça, o pessoal começa a comprar. Mas você percebe claramente que há entradas de escravizadas, principalmente mulheres. Então, nós comprovamos, de certa forma, a tese do Manolo Florentino para a nossa região. E você vai ver nos levantamentos que existem, nos mapas, né, que a população escrava aqui no 19 também era muito grande. Então, nossa cidade, cara, nosso município, para fugir um pouco daquela ideia heróica, a história feita por pessoas especiais, por personalidades, né, como diz o hino do município, revivendo a heróica história. A nossa sociedade, como as sociedades do período colonial e no Império, foram sociedades escravistas. E aí, quando você olha o contexto, aí vamos lá, vamos pensar. Quem que trabalha hoje em Cachoeira de Macacu? Quem está no balcão? Quem está carregando compra? Quem está entregando compra até 10 horas da noite? Quem está trabalhando na lavoura? Quem está na escola pública? Quem está nas universidades, né, estudando medicina, odontologia? Quem em Cachoeira de Macacu recolhe o lixo? Quem em Cachoeiras trabalha nas casas de doméstica? São o quê? Isso não é um privilégio, mas é um reflexo ainda de uma sociedade que foi profundamente escravista durante muito tempo, né? E a formação, você vai em Boca do Mato, você vê muitas populações negras. Cachoeiras tem a beira da linha, já observou a beira da linha? A maioria da população ali é negra. Sim. Então, possivelmente, o quê? Olha o problema, né? Vou levantar não pesquisei isso. São populações que estão ali, que são descendentes de pessoas que moravam naquela região, na beira da linha, porque seria mais fácil para populações negras. O pessoal lembra muito saudosismo da ferrovia. Tinha um lugar, já vi foto, né? Da sucata, tinha um lugar chamado sucata. Pô, mas sucata, por que é sucata? Quem mora na sucata? Olha a foto da sucata. Quem mora? Então, a história, né, ela tem esse poder, né, de você, a partir de um questionamento, você investigar o passado para você tentar entender, né, bastante, ou em parte, as nossas perspectivas, né, do presente, entender a nossa
sociedade. Entendi. Então, e aí, quer dizer, são vários aspectos. Um outro aspecto, um último, para não... que eu se deixar, eu falo pra caramba. A ditadura tal. Tá. Caçaram o prefeito. Sim. O Birajara e 2 vereadores, o Airão Isso. Fernandes e o Zé Custódio. Cara, mas quem caçou o prefeito? Foi a ditadura dos militares. Tá, mas quem fez o ato? Foi a Câmara Municipal. Foi a Câmara Municipal. Na época, a Câmara Municipal fez uma reunião extraordinária. 2, 3 dias depois do golpe. À noite. E fizeram um documento e caçaram o prefeito e os 2 vereadores, que era impressionante, com todos os clichês que você vê hoje na discussão política da extrema-direita no Brasil. Como implantação do comunismo, né, não vai virar Cuba. Está lá na ata. Os mesmos clichês. Né? Então, você teve... Aí quero ver quem tem coragem de entrar nessa pesquisa. Quem vai bancar isso. Mas você teve o quê? Um setor golpista no município. Por exemplo, nesse trabalho dentro da Câmara, que fizeram uma reunião extraordinária com base em todos aqueles clichês que tinha, né, da defesa do golpismo, não, que vai reimplantar a democracia e tal, e caçaram o prefeito. Legitimamente eleito, né? Na época, o Birajara Muniz. E depois eu li o processo que o Birajara abriu para tentar reaver o cargo. Ele abriu um processo na justiça. Olha, eu fui legitimamente eleito, eu quero reaver o meu cargo. Sim. O juiz, Moacir Bragalante, nome de rua, ele vai dizer, uma revolução tem suas próprias leis. No despacho. Ele indeferiu o despacho. Uma revolução, que é o conceito, né, do pessoal que deu o golpe, que era a revolução. Quem dá golpe nunca diz que está dando golpe. Tem que diz que vai preservar a democracia. Mas está lá. Uma revolução tem suas próprias leis. E aí fez uma série de considerações e indeferiu o pedido do Birajara para voltar ao cargo. Acho que ele já sabia que não ia rolar. Mas aí você vê, né, você tem toda uma discussão hoje no cenário político brasileiro que parece uma discussão que é só de hoje, mas se você retornar, né, você pesquisar, você vai ver que a gente teve, né, uma aderência. Claro, era um outro contexto, era um outro momento, houve toda uma aprovação, uma grande parte da sociedade apoiou, grande parte da sociedade. Aí eu tenho uma tese também, o pessoal fala que em Cachoeira foi um lugar de resistência à ditadura. Foi, mas eu acho que por determinados grupos foi resistência. Mas em outros tantos grupos apoiaram isso, obviamente. Não sei quais, né? Mas eu descobri que até César de Almeida foi arrolado como subversivo. Devia ter um documento no Arquivo Nacional. Caramba. Cara, a história de Cachoeiras, cada vez que a gente se aprofundar mais, impressiona mais. Exatamente. Né? Se impressiona mais. Eu acho isso muito interessante, cada vez mais dá vontade de continuar desenrolando a própria história. Você tem algum momento que você se sentiria assim, agora eu posso parar de procurar sobre a história de Cachoeiras? Não tem como, porque a história, aquilo que eu te falei, ela tem essa dinâmica, né? Tem a subjetividade do historiador, né? Aquilo que o historiador gosta, porque pesquisa histórica é uma coisa que você vai fazer do que você gosta, do que você tem aderência. Entendi. Né? Não adianta, quando os alunos me procuram, professor, o que eu vou pesquisar? Eu falei, você vai casar um dia? Ele falou, vou. Não, pretendo. Não. Então quem vai te indicar a mulher sou eu. Ué, professor, tá maluco? Eu falei, exatamente a pesquisa histórica.
Eu não vou dizer para você o que você vai pesquisar. Não vou... A pesquisa então, é um casamento que você tem que gostar do parceiro para você ir pro resto da vida pesquisando aquilo, né? E você pode até desquitar um dia do seu tema, mas você vai arrumar outro divorciado do seu tema, mas você tem que ter uma paixão inicial daquele aspecto. Por isso que eu gosto de pesquisar século XVIII, a Isabel foi do século XX, outro... Então, e aí, isso é um trabalho que não tem fim, porque você produz uma pesquisa. Essa pesquisa está aberta à discussão. Você vai debater com outros camaradas, né, que produzem isso. Uhum. Você vai estabelecer o debate e você vai, cara. Sabe? Uhum. Você vai. Como diz Nagy, é uma cachaça. Não tem como você abandonar. Pai, você pode até um dia, né? Pela idade, né, pela condição de saúde, você pode até diminuir um pouco o ritmo. Eu tive aula, cara, com o professor Falcon, 86 anos, dando aula e escrevendo, né? Então, não tem como, assim, querer parar. Né? É um negócio... E eu penso, né, que essa nossa história, né, nossa produção historiográfica, eu acho que ela sofreu toda está sofrendo uma revolução historiográfica, mas ainda está muito carente de trabalhos. Precisa de mais gente, né, para pesquisar isso, que existem inúmeros aspectos, como você falou, inúmeros, que nunca vão se esgotar. E mesmo temas que já foram visitados, eles podem ser sempre revisitados com outros aspectos. A história tem essa riqueza dessa dinâmica. É diferente de uma ciência exata, né? Uhum. Energia é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Tá, você vai mudar isso como? É difícil. Está consolidado. Agora, no campo da ciência social, não, ela é sempre dinâmica, ela está sempre... O Caio Prado Júnior vai dizer lá em 1930 que a colonização brasileira foi feita só para exportar e que não existia mercado interno na colônia. Não existia um mercado interno. Cara, bastante tempo depois, o João Fragoso fizeram a pesquisa e falaram, não, o cara escreveu isso, mas devido a essa documentação, essa, eu provei que existia mercado interno na colônia. Então, isso vai. O Caio Prado estava errado, o cara mentiu. Não. Ele pesquisou com os elementos, com as teorias da época. E isso vai num processo dinâmico. E aí, o que eu fiz? Eu peguei essa ideia do Fragoso, pensei Cachoeira de Macacu com ela. Por isso que eu consegui demonstrar na minha dissertação de mestrado, que a nossa região não era uma região exportadora de açúcar, era uma região de produção de mercado interno. Entendi. E hoje, qual é a estrutura agrária de Cachoeira? Um monte de pequenas e médias propriedades de produção agrícola pequenas. E qual é um grande produto? Que já era desde o período 18, farinha de mandioca. Mandioca. Muito legal. Não tem como parar. Continua, né? A própria tradição, ela perpetua nesses pontos. Nesse e muitos mais, né? Tanto na produção quanto no relacionamento também, parece que existe muito ainda. Né? O próprio relacionamento interpessoal da cidade, entre os próprios colonos, parece que a gente ainda replica muitas coisas. Não, culturalmente. Muitas coisas culturalmente. Culturalmente, no Brasil, de maneira geral, você ainda repete... porque você mudar a economia é uma coisa, você mudar a geografia é uma coisa, mas você mudar a cultura... Sim. Então, por exemplo, nós fomos uma sociedade escravista, muitos aspectos de um pensamento, uma mentalidade escravista, sobrevivem em muitos aspectos. Sim. Sobrevivem. Sim. O cara andando no meio da rua, vê um negro do lado de lá, ele muda de calçada. Né? Lá dentro da cabecinha dele tem uma tese do Cesare Lombroso lá do século XIX, né?
Lombroso vai dizer que o negro é mais propenso ao crime do que o branco. Isso virou um aspecto na cultura do século XIX, dentro da medicina. Bem, não. Ih, é o negro. Será? Pode ser. Eu falo isso para os meus alunos. Falei, gente, o Lombroso está falando quietinho lá, tá? Lá dentro da cabecinha do cara. Ele não sabe, ele nunca leu Lombroso, ele não conhece Lombroso, mas... Não faz ideia, mas aquilo tá ali. Isso... Intrínseco. Tá impregnado. Por isso que você tem que ter educação antirracista, por isso que você tem que ter... trazer isso para discutir. Né? Para você questionar, trazer essa coisa, né? Entendo. Vinícius, para a gente também não se estender tanto e não chegar a 2 horas de podcast. Não, Deixa eu te pedir uma coisa. Deixa uma mensagem para quem acompanha a gente aqui no nosso podcast. Sim. Primeiro, agradecer novamente o espaço. Né? Obrigado. Eu gosto muito quando você tem um espaço assim que você pode falar com tranquilidade, você pode falar com leveza, sem determinadas amarras da cadeia que você tem que tomar. Né? Não, eu quero agradecer e dizer, cara, que o que o seu podcast produz e contribui é justamente aquilo que eu tinha falado antes. Né? Você tá produzindo um acervo de história oral, né, que pode ser muito importante no futuro e no presente, para analisar determinadas identidades, analisar determinadas mentalidades, analisar determinados perfis, né, que as pessoas, quando falam, elas às vezes, ou muitas das vezes, elas falam muito de si, né? Minha avó já dizia que a boca fala do que o coração está cheio. Então, você tem um material disponível de... Quantos vídeos você já tem? Provavelmente na publicação desse aqui, a gente já deve ter batido quase 80. 80. Quase 80 então, vídeos. São 80 pessoas, são 80 visões de mundo, são 80 concepções ideológicas, de cultura, que cada um, né, na sua possibilidade de análise, né, pode investigar de uma determinada forma. Você pega um sociólogo, de repente vai ver a minha fala de um jeito, um historiador vai ver de outro, um psicólogo vai ver de outro, e você fornece à análise uma série de aspectos que vão ser muito importantes. Às vezes que uma pessoa fala aqui, olha, mas lá no meu podcast você falou e agora não é? Não é? Por exemplo, né, uma coisa na deposição da Dilma, né? Fala assim, não, mas teve o golpe, não sei o quê. Não, Bolsonaro não é golpista. Tá, pega lá o vídeo. Eu votando no impeachment da Dilma. Eu dedico o meu voto ao coronel Brilhante Ustra. O cara lá atrás, ele não imaginaria outras questões futuras. Ele dedicou o voto ao Ustra. O Ustra é o quê? Um reconhecido torturador. Né? Então você fala, não, eu não sou, eu não apoio. Ué, mas você falou lá atrás, está registrado, está gravado. Sim. De repente, tudo que eu falei aqui sobre história, sobre perspectivas de pesquisa, daqui a algum tempo vai ouvir minha entrevista no teu podcast e fala, rapaz, o cara estava com a tese lá mais antiquada, hoje a gente já pensa de outro jeito. Pode mudar. Eu acho muito importante, né, o seu trabalho, que você possibilita não só lazer, não só isso, mas um acervo muito importante dessas memórias, dessas visões de mundo que se apresentam aqui. E isso que é o meu recado para você, né, que eu acho muito bacana. Né? Quando o Erickson faz as entrevistas dele lá no Salceiro. Sim. Mesma coisa, quando a gente faz no Conversa sobre História. São documentações numa visão da história que não é mais a documentação oficial só, não é mais o documento escrito, é o documento audiovisual, é a imagem, é tudo.
Então você é um grande contribuidor para o nosso acervo histórico. Eu acabo tornando quase que uma fonte, né? Quase que uma fonte. Não, é uma fonte. Quase não. É uma fonte. Memória, hoje, existe toda uma corrente da história dentro do nosso programa de pós-graduação na Universo, né? Que eu vou aproveitar aqui, por sinal, está com a inscrição aberta para seleção de mestrado e doutorado. A gente vai ter seleção até o dia 31 de janeiro, vai estar aberta a inscrição para quem quiser participar da seleção do programa de pós-graduação da mestrado e doutorado da Universo. E agora, né, aproveitando para fazer o jabá, e agora a gente vai ter aulas aos sábados. Então tem gente que não pode, trabalha. Sim. Aí, ó, os cachoeirenses aí, os macacuanos, que gostam de história de cachoeira, né, vão fazer mestrado, doutorado para pesquisar. Mas então, é fonte. Existe uma corrente, né, da historiografia que justamente trabalha história voltada para a memória, relatos orais. Isso tudo hoje é um objeto muito importante dentro do estudo de história. Entendi. Você é um colaborador maravilhoso. Obrigado pelos elogios, pela menção. E quero te agradecer, cara. Obrigado por participar desse tamo podcast. Junto. E eu trouxe aqui de presente para o podcast meu livro da minha tese, deixar com você de presente. Livro pouco conhecido, esse aí foi minha tese. E emboscado. O Poder e a Economia no Sertão Macacu, 1786 a 1790. Que agora eu vou ampliar essa pesquisa agora no meu pós-doutoramento ano que vem na UFRJ. E essa pintura aqui da capa, ela tem alguma referência? É uma gravura... Uma gravura do... Acho que é do... Eu não lembro agora, é do Debreu do Rugendas, que é uma gravura de um aspecto da Serra dos Órgãos. Uma gravura geral, assim, da Serra. Mas ela tem tudo a ver com... É uma tropa de burro fazendo comércio. Até hoje passam burros aqui na rua, sabia? Até hoje? Até hoje. Isso aqui é uma tropa de burro que vai aparecer muito no livro. Se não me engano, para Santa Fé, alguma coisa assim. Eu nunca parei para perguntar, mas passa. Sempre tem um produtor que passa. Ele leva, abastece o hortifruti e depois volta. É um presente aí para vocês. Poxa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Cara, só tenho a te agradecer pela participação. Eu que agradeço. Vou ler o livro. Vou dedicar. Depois eu vou botar uma dedicatória aí. Quero também que você deixe um autógrafo pra gente na nossa placa. Também. Que chique, rapaz. Vou te pedir também. Mas te agradecer, vou encerrar aqui pra gente fechar o vídeo. Muito obrigado. Demorou para sair essa entrevista. O que pesquisei muito, estudei muito para conhecer. No final tem uma planilha com levantamento de toda a documentação que eu analisei para esse livro. A relação de cartas, né? São 630 documentos. Caramba. Mais os outros. Esse aí é o documento principal. Poxa, que legal, cara. Que legal. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado também para você que assistiu até aqui, para você que continua acompanhando o podcast. Esse deve ser um dos... ou o mais desejado por mim e pelas pessoas. Pô, que isso. Poxa, foi muito pedido, de verdade. Você foi uma agradecer aí quem e eu sempre me empenhei muito, né? Pesquisei muito, estudei muito, me dediquei muito para conseguir fazer essa entrevista também. Para mim é um marco dentro do Podcastu, porque o Podcastu ele tem, né, a nossa missão, que é de cachoeiras para o mundo, entrevistar o protagonista a partir da sua própria narrativa, a partir da sua própria visão. Então, eu acho que, pelo menos no viés de historiamento, de busca da história do próprio município, eu não tinha referência maior ainda quanto você. Quando um buscador e registrador e organizador da história do nosso município. Então, só te agradecer pelo seu trabalho e pela participação aqui. Tudo em função também do apoio, né? O apoio do programa de pós-graduação, o apoio da época que eu trabalhei na prefeitura, na fundação, tudo. Então a gente não faz nada sozinho, sempre tem um apoiador. E contribuiu muito para a gente avançar, né? E o livro eu dediquei ao meu tio, Altamir Maia, aquele que eu falei que me ajudou a entrar na graduação. Né? Que legal. Meu tio Altamir. Tá aí a dedicatória. Altamir Maia.
Irmão- Tá com 91 anos. Caramba, Dediquei a ele, pô, bacana. irmão da minha mãe. Quero chegar aos 91 assim também. Poxa, obrigado. Obrigado mesmo. E obrigado pra você que assistiu até aqui. Esse foi mais um Podcast, dessa vez com Vinícius Maia, o 2, ou se não, o maior historiador do nosso Não, município. maior não. Obrigado, até mais. Até a próxima.